Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal do Núcleo Psicopedagógico. Eu sou Vitória, sou aluna do 4º ano de Psicologia e junto com a minha colega Dani, que também é aluna do 4º ano, e minha colega Bárbara, que é aluna do 5º ano, nós vamos falar hoje sobre como ajudar crianças com dificuldade de aprendizagem em matemática. Nós três somos optantes da ênfase em educação e compromisso social e também somos estagiários do Núcleo Psicopedagógico. Eu espero que esse vídeo contribua para você, como contribuiu para nós, já que os conteúdos abordados são tão importantes serem discutidos, principalmente no momento em que estamos vivendo, em meio a uma pandemia, onde as aulas têm acontecido de forma remota, em sua maior parte. Agradeço previamente, em nome da nossa equipe, a sua atenção e interesse. É gratificante poder compartilhar conhecimentos. A matemática é uma linguagem que é expressa através de símbolos, números e não somente de palavras, e seu entendimento é muito importante para a realização de tarefas do nosso dia a dia. A dificuldade de matemática pode ser em relação ao entendimento de uma tarefa, a resolução de contas, a compreensão da linguagem matemática e também pode envolver fatores como a memória e a atenção. E as dificuldades mais comuns em relação à aprendizagem de matemática é sobre a compreensão e entendimento do que foi pedido, que é como o aluno processou a informação que recebeu, como ele entendeu, se ele entendeu a linguagem que foi passada para ele e se há dificuldades na interpretação de problemas. Vemos também dificuldades na montagem de contas, que estão ligadas na compreensão das operações aritméticas, que são as operações fundamentais, que é a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. E há também problemas linguísticos que se manifestam na matemática, como as dificuldades atencionais, motivacionais e também as dificuldades na memória. Além dos fatores ligados à linguagem de matemática, é importante destacar que a falta de incentivo dos familiares em relação aos estudos, a abordagem que o professor usa e as reações negativas com a criança no seu primeiro contato com as operações básicas podem influenciar nas dificuldades de aprendizagem em matemática. Dentre as diversas atividades que contribuem para as crianças que apresentam alguma dificuldade de matemática, nós vamos ter também os jogos, que são aplicativos que você consegue baixar no seu smartphone, na maioria das vezes de graça, só você acessar, a lojinha do seu smartphone. E esses aplicativos, os jogos, eles são uma proposta atual, bem divertida, que pode ser muito útil também para ser integrada no processo de aprendizagem. E principalmente porque ele vai ajudar as crianças a compreenderem as operações básicas, como a adição que está aparecendo aí agora, que você vai selecionando as opções e montando a continha, dando o resultado. Também a subtração, a multiplicação e a divisão. Uma vez que é importante que esses conteúdos estejam bem assimilados para que compreendam as operações complexas mais tarde, nas outras séries do ensino fundamental, e também isso vai adiante até o ensino médio, Olha, agora está aparecendo mais uma continha também de adição. E no começo do aplicativo vocês veem também que tem várias opções de contas, tem inúmeras possibilidades de você trabalhar com a criança e é feito de forma bem lúdica também, o que deixa tudo bem mais divertido. E é muito importante para a criança aprender bem essas operações básicas iniciais, porque muitas crianças acabam tendo a dificuldade de matemática por conta do déficit de conhecimento, ou então porque ela não está madura para assimilar os conceitos, o que vai refletir lá na frente, na vida escolar da criança, mais adiante. Olha, agora no aplicativo está aparecendo uma continha de subtração, e isso vai ressaltar ainda mais a ideia que a gente traz, tanto no núcleo ou na escola também, que como pode ser divertido aprender, porque realmente é. Olá, meu nome é Bárbara, eu sou estudante de Psicologia do 5º ano da Unisal Lorena.
Bom, a gente começa a perceber que a criança tem dificuldade em matemática quando ela já está na escola, porque geralmente no contexto escolar que ela vai ter essa introdução, vai ter o primeiro contato com os conceitos matemáticos. Apesar da matemática já estar presente no nosso dia a dia, né? Então ela vai ter dificuldade em perceber quando o número é uma unidade, quando o número é uma dezena, em ordenar esses números do menor para o maior ou do maior para o menor. Essas dificuldades, elas não atrapalham só no desempenho escolar da criança, elas vão atrapalhar no dia a dia também. Por exemplo, em contagem de dinheiro, em ver as horas, em jogos que ela tem que usar o raciocínio lógico, ou até mesmo contar os números em um dado. Então, assim, como que eu vou perceber que aquela criança tem dificuldade de aprendizagem? Como é que eu consigo perceber isso em casa? Como é que eu consigo perceber isso na escola? Dos 3 aos 6 anos, a criança tem dificuldade de agrupar os objetos de acordo com as características dele. Então, por exemplo, de acordo com a cor, todos que são vermelho, todos que são azuis, de acordo com o tamanho, todos que têm o mesmo tamanho, todos que são maiores, menores, dos 6 aos 12. Pode apresentar também essa dificuldade de agrupamento, só que não está mais relacionado com as características, está relacionado com a quantidade de objetos. Então, agrupar de 3 em 3, de 5 em 5 e assim por diante. Ela vai ter dificuldade em ler e escrever os números e geralmente nessa fase escolar, dos 6 aos 12, ela está tendo o primeiro contato com as operações básicas de matemática. Então, ela pode apresentar dificuldade nas continhas de soma, de subtração, que é a continha de mais, de menos, na continha de divisão e multiplicação. Dos 12 aos 16, é a faixa que está mais ligada ao dia a dia. Então, vai ter dificuldade em calcular, por exemplo, mentalmente um troco, um desconto. Uma dica legal agora na pandemia, aproveitar que as crianças estão mais em casa, receitas simples são uma maneira também de trabalhar a matemática em casa de maneira criativa. Então, quando ela tem que medir ingredientes de uma receita, ela está trabalhando com a matemática. Quando você vai fazer só metade da receita, que você tem que dividir ela por 2, ela medir essa quantidade. Por exemplo, eram 2 ovos, agora vai usar só 1. É uma maneira criativa de trabalhar a matemática em casa. E falando nisso, a gente acha importante ressaltar que se você tem contato com essa criança que tem dificuldade de matemática, é importante ressaltar também os acertos dela e não frisar somente a dificuldade, porque isso vai atrapalhar na autoestima dela, ela vai ter dificuldade mais ainda em matemática, pode influenciar em outras áreas também, por exemplo, no contexto social dela na escola, dentro de casa também. E a gente tem que buscar alternativas lúdicas e criativas para trabalhar a matemática com essa criança. E uma dica bem legal que a Irani vai dar para a gente agora são os jogos. Olá, eu sou Irani Florencio, aluna do 4º ano do curso de Psicologia do Unisal em Lorena. Sou também estagiária do Núcleo Psicopedagógico. E hoje eu estou aqui para falar um pouco a respeito de algumas atividades que podem ajudar as crianças nas dificuldades de aprendizagem em matemática. Os jogos são uma excelente proposta para o treino da matemática, porque estimulam a atenção, a concentração, o raciocínio, também promovem a interação social e a criatividade. Além de ser uma prática muito divertida, prazerosa, que as crianças gostam muito, inclusive por ser desafiadora. E nesses tempos em que estamos vivendo, esses tempos de pandemia, em que as crianças passam muito tempo em casa, os jogos podem ser uma ótima proposta para o treino da matemática em família, já que a família também faz parte do processo de ensino-aprendizagem e pode contribuir muito para o desenvolvimento da criança. Alguns jogos são indicados para o treino da matemática, como o jogo de memórias de números, a Torre de Hanoi, a Hora do Rush, o Super Senha e também muitos outros, como o bingo, o dominó, o xadrez,
e o Tangram. Começo falando para vocês sobre o bingo. O bingo é um jogo que estimula a atenção, a concentração, promove a interação social, porque pode envolver mais de um jogador, né? E também é um jogo que pode ser muito útil para ensinar a criança alguns conceitos matemáticos, como, por exemplo, a ordem crescente e decrescente dos números, os números ímpares e pares, também o conceito de unidade, dezena, centena e milhar. Temos também o dominó, um jogo bem conhecido, que talvez até você tenha também na sua casa e que pode ajudar muito a estar treinando a matemática com as crianças. O dominó, ele também promove a atenção, a concentração, o raciocínio e também estimula a contagem organizada. Através das peças é possível trabalhar alguns conceitos matemáticos também. Por exemplo, numa peça como essa, é possível ensinar para a criança que 1 sobre 5 equivale a 1/5, portanto, o conceito de fração. Mas também é possível ensinar as operações básicas, soma, 5 mais 1, 6, subtração, 5 menos 1, 4, multiplicação, 5 vezes 1, 5 e divisão, 5 dividido por 1, 5. Portanto, uma proposta muito prática e que pode ser muito útil nesse treino da matemática. Temos também o xadrez. O xadrez é muito indicado, inclusive por professores de matemática, estimula o raciocínio, a atenção, a concentração, as tomadas de decisões, porque é um jogo de regras e estratégias, cujo objetivo é sempre conquistar o rei do adversário. Então, uma outra proposta bastante interessante e muito bem-vinda para ser trabalhada em família. Por fim, temos também o Tangram. O Tangram é um quebra-cabeça milenar chinês, que inclusive tem algumas lendas que explicam a sua origem. Uma delas é a de que, certa vez, um sábio chinês tinha o seu discípulo e juntos eles faziam descobertas. Então, quando o sábio chinês percebeu que o rapaz, seu discípulo, já estava apto para sair pelo mundo e fazer suas próprias descobertas, ele orientou o rapaz que saísse levando consigo uma cerâmica quadrada, um maço de folhas de arroz e um pedaço de carvão. O rapaz então saiu pelo mundo para fazer a sua caminhada. Durante o percurso, ele deixou a cerâmica cair e se quebrar. E ela se quebrou em 7 partes. Então ele imediatamente, na tentativa de reconstruir a peça, ele juntou os cacos. E nesse processo ele percebeu que era possível construir novas figuras com os cacos. Então ele conseguiu fazer a descoberta, conseguiu cumprir a sua missão. E essa é uma das explicações da origem do Tangram. Até porque, de fato, com as peças é possível construir uma infinidade de figuras. O Tangram, ele favorece estar explicando para a criança, por exemplo, o que é um triângulo, o que é um quadrado, também operações de proporção das peças, além de ser um jogo que estimula muito a concentração, a atenção e a criatividade. Portanto, tudo de bom para o treino da matemática, não é mesmo? Então, nós encerramos por aqui, agradecendo pela sua atenção e também informando que no SPA, Serviço de Psicologia Aplicada do Unisal em Lorena, há atendimentos no núcleo psicopedagógico para as crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem. Nesse momento, as atividades estão suspensas, mas fiquem atentos para o próximo ano o informativo do reinício das atividades através das redes sociais do Unisal de Lorena. Ok? Muito obrigada!